Olá, hoje nós vamos iniciar um novo trabalho. Vamos pintar um quadro abstrato, uma paisagem urbana usando a espátula. Eu amo muito trabalhar com a espátula, gosto muito desse instrumento. Ele produz telas belíssimas, trabalhos lindíssimos, bem coloridos e com relevo de tinta. E de modo mais rápido que a pintura feita com um pincel. A gente pode pintar paisagens espatuladas, com tinta óleo e com tinta acrílica. Nesse quadro eu vou usar a tinta óleo. Eu sou Margarete Valtrich e eu disponibilizo aulas gratuitas aqui no YouTube para que todos possam aprender um pouquinho comigo. Também produzi um grupo gratuito no Facebook que está disponível para que você possa acessar e aprender mais lá comigo. Lá as aulas são disponibilizadas primeiro, lá eu respondo perguntas. Lá eu aceito sugestões de novos vídeos para que se você deseja aprender algo novo, você pode sugerir vídeos para mim lá no grupo do YouTube. O link está aqui na descrição do vídeo. Clica aí, acessa meu grupo e também participar comigo, conversar, trocar ideias. Se você pintar essa obra de arte que eu ensino aqui, você pode postar suas fotos lá para que eu possa analisar e ver onde você pode melhorar. E também dar sugestões, pode fazer comentários e a gente pode trocar ideias através do grupo do Facebook. Então, entra lá, o link está aqui na descrição do vídeo. Então, vamos para a aula. Hoje nós vamos pintar uma tela abstrata usando a espátula e tinta óleo. Vamos lá? Então, hoje eu vou usar a espátula para fazer essa pintura. É uma espátula média, que já se apagou o número dela, mas tanto usar, né? E eu vou usar um pincel da série 421, número 10. Já tá meio gasto aqui, que é para fazer os troncos, né? E vou usar um pincel da Ceramic, da série 423, número 2, para fazer alguns detalhes também. Então, eu vou começar usando aqui um pouco de óleo de linhaça para umedecer a espátula, né? Aí você pode usar um recipiente que fique prático para você, né? Com óleo de linhaça. Aí a gente faz uma mistura, né? Dessas tintas usando o óleo de linhaça. Tô usando aqui a cor amarelo brilhante claro, para dar início aqui a parte mais do fundo, né, da nossa tela. E também vou usar o verde inglês claro, o verde Vessi, o azul da Prússia, o branco, o amarelo indiano, o vermelho carmim e o vermelho francês. Aí a gente vai fazer essa tela usando basicamente a espátula, mas em alguns pontos a gente vai usar o pincel. Misturar um pouquinho de branco com esse amarelo brilhante, para fazer um ponto de luz bem lá no fundo da paisagem. Essa é uma paisagem urbana, né? Aí mostra um desenho com um cisquinho aqui na minha tinta. Basicamente, eu coloco a tinta de um lado da espátula. Daí eu vou misturando as cores com a própria espátula. Eu vou preenchendo aqui todos os espaços.
puxando a tinta. Vai ficar muito espessa nessa parte do fundo, eu não quero relevo, né? O relevo vai ser mais na parte das árvores. Essa parte central aqui, ela é uma parte bem clara, que é onde está um foco de luz que vem lá no fundo. Eu costumo usar papel para ir limpando a espátula. Pode usar, eu uso papel higiênico, pode usar o que tu achar mais prático aí. Há quem gosta de usar um paninho, né? Mas eu acho o papel mais prático, porque o pano, logo daqui a pouco tu começa a passar a mão e sujar de novo com a própria tinta que já está no pano. Com o papel eu acho mais prático, porque daí tu limpa, tu joga no lixo aquele papel e na próxima vez que tu for pegar outra tinta, a espátula tá bem limpinha aqui, aí tu pode trocar de cor sem ter medo de fazer misturas que não casam no momento, né? Então, dessa forma fica mais prático de trabalhar e dá menos sujeira e a tinta não entra em contato com a tua pele. Porque sabe que sempre que a tinta entra em contato com a nossa pele, é uma coisa indesejada, né? Porque a gente já sabe pouco sobre isso, né? Sobre os efeitos que a tinta tem sobre a nossa saúde, mas a gente sabe que o pouco que a gente sabe é que não é benéfico, né? Então, misturei em verde inglês claro para dar um tomzinho aqui nessa parte do fundo, né? Não vou passar mais na parte central, porque eu não quero que desfaça aquela luz que eu produzi ali, né? Ainda não dá pra ver muita coisa, mas já dá pra ver que aqui nós temos um ponto central, onde vai haver uma claridade forte, né? E aqui as bordas, elas vão ser mais escuras, né? Então, esse ponto central aqui deve ser o ponto mais claro do nosso trabalho, né? Então, a gente pode continuar aqui incluindo já um pouquinho de amarelo indiano na nossa pintura, né? Para dar mais uma corzinha, porque conforme nós vamos nos aproximando dessa parte do primeiro plano, a gente vai acrescentando cores mais acentuadas, né? A parte do fundo da nossa tela, ela é uma parte sempre mais azulada, por causa da própria incidência da atmosfera, né? Então, a gente tem a tendência a fazer sempre a parte do fundo do quadro sempre mais azulado, com pouca cor, com poucos detalhes, né? E a parte mais, conforme a gente vai se aproximando do primeiro plano, a gente vai adicionando mais cores, né? E vai tornando ela com mais detalhes, né? Aqui é o caminho para onde essa mãe tá levando o filho, provavelmente na escola, né? E é um chão que tá molhado, é uma cena de uma paisagem urbana depois da chuva. Então, aqui a rua onde ela tá caminhando com o filho é uma rua molhada.
que eu cobri todo o desenho da mãe com a criança, porém eu não vou apagar o desenho, vou deixar o desenho visível para que depois a gente venha com uma espátula menor e consiga encontrar ainda onde está o rosto, onde está, enfim, as duas figuras que é centrais aqui da nossa tela. Lá mais no fundo nós temos duas figuras também, mas são umas figuras que já estão assim, já a atmosfera já incidiu sobre elas, né? Então elas já não têm tanta cor, né? Essas figuras que estão mais próximas, né? Elas têm cor. A gente consegue visualizar o rosto, consegue visualizar a roupa, e já aquelas figuras que estão mais lá ao longe, a gente não vai conseguir visualizar muita coisa, então a gente vai deixar elas num tom um pouquinho assim, acinzentado. Agora nós vamos acrescentar um pouquinho do amarelo indiano, junto com esse vermelho francês. Vamos produzir um tom mais já alaranjado aqui para nós já ir misturando aqui os tons da nossa paisagem urbana. A pintura com espátula, ela é interessante porque assim, tu consegue ver uma grande extensão de tela pintada com poucas espatuladas. Então, acaba aparecendo mais rapidamente o resultado do teu trabalho, né? E já a tinta com pincel, ela é mais lenta, porque, como eu estava falando agora há pouco sobre a limpeza da espátula, né? Assim que tu quer trocar de cor, tu simplesmente passa o papel higiênico ali, daqui a pouco tu já tá pintando com outro tom, né? Já a pintura feita com espátula, com pincel, ela não acontece essa mudança tão rápido, né? A gente precisa limpar o pincel e geralmente usar produtos mais fortes para poder limpar ele, porque tu não vai, cada pincelada que tu dá, tu não vai ficar lavando o teu pincel, né? Então, acaba sendo mais lento, né, o processo. E até para aparecer o resultado da pintura com um pincel. E com a espátula não, logo tu já consegue visualizar já partes do cenário, né, como que ele vai se proceder, tipo assim, né. Limpar mais uma vez a espátula. E aqui a gente vai fazer a divisão entre esse cordão da calçada, né? E a rua propriamente dita, né?
Na verdade, essa mãe aqui tá caminhando no meio da rua. O seu bebê. Levando seu bebezinho na escola. Aqui eu misturo um pouco de carmim junto com esse vermelho francês que eu tinha aqui na tela. Para já pintar esse primeiro plano aqui, onde tem pouca incidência de luz. Cantinho aqui, que é a parte central, ela tem bastante incidência de luz. Mas essa parte das bordas, né? Ela tem pouca incidência de luz. Então aqui a gente vai colocar um vermelho mais escuro nas laterais, né? E um vermelho mais tô usando aqui a tinta óleo, né? Ela é bem pastosa, a tinta óleo. Tu pode passar ela direto na tinta, pode fazer as misturas na tua palheta e colocando a tinta na tela sem nenhuma incidência de nenhuma química. Mas o que tu pode fazer, se tu não gosta de cheiro forte de produto, né? Tu não precisa fazer nenhuma dissolução na tinta. Pode usar ela assim como ela vem na bisnaga. Aí, aplicando ela na tela, claro que já vai ter que se prevenir que, assim, é um trabalho que não vai secar rapidamente. Vai ter que ter paciência, vai ter que esperar a secagem da tinta. Caso você esteja planejando presentear alguém no final do ano, por exemplo, tu já tem que, se tu vai trabalhar com tinta espatulada e tu quer disponibilizar para as pessoas que você ama algum trabalho da sua arte que você produz, que eu gosto muito de presentear as pessoas que eu amo, os amigos, os familiares, com obras de arte, né? Sempre quando eu penso em presentear alguém, eu penso qual é a arte que ficaria bem na casa daquela pessoa, né? Se eu conheço bem a pessoa, conheço o lar dela, conheço o gosto dela, eu já me planejo com antecedência, né? Se eu quero presentear um familiar meu, um amigo, eu procuro já observar os gostos da decoração da pessoa, quando eu visito ela, começo a olhar a casa, assim, qual é o jeitinho que a pessoa gosta de arrumar, né? O que ficaria bem naquela casa. E até assim, quando eu disponibilizo minhas artes, né, nas redes sociais, né, eu fico observando os comentários, ou quando a pessoa me visita e observa no meu ateliê minhas artes, eu fico observando qual é a arte que ela elogiou, né? Então, se algum dia eu planejo presentear aquela pessoa, já tenho que me lembrar, ó, ela elogiou aquela arte, ela gosta, por exemplo, ela gosta de espatulado, né? Ela gosta de abstrato, ela gosta de paisagem. Então, assim, a gente pode observar a pessoa, né? Aqui é o cordão da calçada. E aí, a gente pode descobrir o gosto daquela pessoa por arte, né? Então, se a gente planeja, aqui tá a parte mais, onde pouca incidência de luz, então eu misturei um pouquinho de azul da Prússia no carmim, para dar um escurinho aqui no final, aqui, né, nas laterais, onde não incide muita luz, né, para dar um destaque, assim, uma mistura aqui nos tons, e já fazer as marcas como se fosse a calçada mesmo, né. E aqui a gente tem o cordão da calçada. Então, a gente, conhecendo o gosto das pessoas, né, é que nem presentear com qualquer outro tipo de objeto, né. Tu precisa conhecer a pessoa para tu não errar a mão, né? Senão tu vai dar um presente pra uma pessoa que tu fez com tanto carinho, mas aquela pessoa não vai colocar na parede dela. Porque não é o gosto dela. Tu não conhecia direito ela, presenteou e aí a pessoa não vai pôr na parede dela. Se ela puser, ela vai pôr e logo ela vai tirar. Então, precisa conhecer bem a pessoa para presentear, como se fosse dar um presente, assim, como se fosse dar um perfume. A arte, ela é bela
aos olhos de quem produz, né? Mas ainda assim, quem produz, como nós que pintamos, né? Aqui vai ter alguns troncos de árvore, então a gente já pode dar um toque aqui para mostrar onde vai estar os troncos das árvores, né? Então a gente precisa conhecer o gosto das pessoas que a gente ama, né? E já se planejar com antecedência. Se você pretende, por exemplo, presentear alguém daqui a 2 meses, tu tem que já começar a pintar se você pretende presentear a pessoa com obras de arte pintadas com espátula, porque é uma pintura que demora para secar e se você ainda mais se você precisar embalar para disponibilizar essa arte para a pessoa, tu vai ter que ter um cuidado extremo assim, porque ela pode estragar toda a tua arte no caminho, né? Então, a gente precisa ter, assim, maior cuidado para presentear com arte, para embalar a arte. Se a pessoa não mora perto de ti, que você vai, mesmo que seja um presente, ou mesmo que seja uma venda, sempre tem que pensar assim, a pessoa quer comprar minha arte? Muito bom, ótimo, é o que a gente mais deseja, quem pinta é o que a gente mais deseja, é vender o nosso trabalho, para poder até mesmo sustentar o nosso hobby, se é um hobby, né? Então, a gente já tem que conversar com a pessoa, porque a gente às vezes deduz que a pessoa sabe, mas a pessoa não sabe, ela não sabe quanto tempo demora para secar uma tinta, quanto tempo demora para pintar um quadro. Então, tudo isso a gente tem que falar para a pessoa, né? Olha, eu vou ter maior prazer em pintar para você, vou fazer com o maior carinho, só que assim, tu vai ter que ter bastante paciência e esperar, porque a arte que eu pinto é espatulada e a tinta que eu uso é tinta a óleo, e a tinta a óleo ela tem secagem lenta e a gente precisa ter muita paciência com ela pra gente esperar o tempo dela trabalhar e secar naturalmente, porque se a gente usar algum aditivo, a gente pode até acelerar a secagem da tinta. Vou dar um pouquinho de verde vicinho aqui para dar uma clareada nesse azul escuro. Pra gente fazer aqui a floresta aqui, que tá as bordas aqui. Né? Então, tudo isso a gente tem que lembrar, né? Se a gente pretende tanto vender quanto presentear a nossa arte, a gente tem que lembrar desses detalhes e informar a pessoa que está esperando por aquele trabalho, que encomendou. A gente tem que informar ela desses detalhes que talvez ela não saiba, né? Que a tinta a óleo demora, por exemplo, um quadro trabalhado com espátula, com alto relevo de tinta, você carregou aí a tua espátula e pintou com uma camada grossa de tinta, talvez ela demore 60 dias para secar naturalmente. Isso se o clima ajudar, né? Porque como eu sou aqui do Rio Grande do Sul, né? Um local onde tem fases da estação que são bastante úmidos, né? Então, quando tem muita umidade no ar, a tinta demora mais para secar. Então, isso também tem que ser levado em conta, né? Se o clima onde você mora é úmido, é frio, ele demora mais para secar. Quando o clima é seco e não é tão chuvoso, não tem tanta umidade no ar, já é outra situação. Já demora menos para secar. Então, tudo isso aí tem que ser levado em conta. E só com o tempo e com a prática que a gente vai perceber, ó. Agora eu vou limpar bem a espátula, vou tirar toda essa tinta escura, né? E vou fazer aqui um tonzinho intermediário, misturando com esse restinho de azul que tem verde e azul que tem aqui na tela. Fazer um tonzinho intermediário meio acinzentado, assim, para fazer a luz daqueles troncos lá longe, que eles não podem estar assim em destaque, eles têm que estar assim bem discretamente camuflados, porque como eles estão à distância, eles não podem, mais um pouquinho de branco aqui, mistura, eles não podem aparecer, eles têm que estar assim bem discretamente, por causa como eu estava falando antes, da incidência da atmosfera na pintura. Assim a gente consegue produzir profundidade na nossa pintura, né?
por a gente colocar os tons azulados, acinzentados na parte no fundo da nossa atmosfera, nós vamos fazer com que haja vários planos, terceiro plano, segundo plano, primeiro plano. Esses planos a gente só consegue quando a gente usa esse artifício. A gente, aqui o cordão da calçada também, a gente tem que lembrar que conforme ele vai se distanciando, além dele ficar menor, ele vai ficar menos visível, né? Quanto ele mais próximo que do nosso olho, vai ficando maior e mais visível. Então, assim, a gente consegue produzir essa situação que a gente chama de profundidade. Que é quando a gente vai num lugar onde tem uma paisagem à distância, a gente consegue perceber que existe lá no fundo uma montanha, por exemplo. Mas a gente não consegue ver detalhes. E ela sempre é num tom mais azulado, conforme ela é mais distante, ela é mais cinza, um pouco mais azulado. Conforme ela vai se aproximando da nossa vista, ela vai se tornando mais verde. Então, assim, aqui também, a gente tá numa paisagem urbana, mas a gente tem que produzir essa profundidade. E aqui a gente vai fazer com que apareçam figuras humanas, que estão lá à distância caminhando. Talvez um casal que tá indo, né? Numa rua nunca tem uma pessoa só, né? Numa rua sempre tem mais que uma pessoa. Aqui botar uma luzinha na roupa dela. E aí vai ter mais circulação de pessoas, senão a minha senhora aqui que tá levando o bebê no colo, tá levando o bebê na escola, vai estar muito solitária, então não é uma moça está andando numa rua solitária, é melhor que tenha mais pessoas. Então aqui a gente vai produzir aqui um outro casal que tá indo mais lá adiante. Já levaram seu filho na escola e agora já estão indo trabalhar. Né? Nada como a gente ter uma boa imaginação, né? Então é isso. Hoje nós vamos ter que parar por aqui. Deixa eu deixar secar essa camada de tinta, né? Depois a gente vai voltar com os detalhes para que a gente possa prosseguir com essa pintura e a gente visualizar aqui como vai ficar todo esse cenário. Então, hoje vamos parar por aqui. A nossa tela vai ficar com essa camada de tinta secando, para que a gente numa próxima aula possa dar prosseguimento a esse trabalho, e aí vocês veem o passo a passo, bem devagarinho, para que todo mundo possa aprender como usar esse instrumento maravilhoso que é a espátula para produzir lindas obras de arte. Não esqueça de entrar no meu grupo do Facebook, que está na descrição do vídeo, clica no link e entra lá, que eu terei o maior prazer em adicionar você ao grupo. E se você estiver pintando essa arte, vai postando as fotos lá para eu te ajudar a melhorar onde você tiver alguma necessidade. E se inscreve no meu canal, dá o seu joinha aí, compartilha com quem gosta de arte para que a gente possa ajudar mais pessoas. E não esqueça de acionar o sininho para que você receba notificações cada vez
que eu posto vídeos novos. Toda semana eu tô colocando artes novas. Este trabalho, todo o prosseguimento dele vai ser postado na sequência, primeiro lá no grupo. Então, acesse o grupo no link da descrição do vídeo e tamo junto! Obrigada por você assistir até o final. Aqui no card e no final do vídeo vai ter outros vídeos do canal, caso você queira fazer um Netflix aí através dos meus vídeos. Pode conhecer outros trabalhos também que eu disponibilizei, outros vídeos que estão disponíveis aqui no YouTube, certo? Um abraço!